Ezequiel, capítulo 37. De repente você não vai entender muito por estar falando Ezequiel, o que tem isso a ver com família. Após a leitura eu vou dar o tema, de repente você entenderá mais. Eu gostaria, se possível for, alguém trouxesse para mim um copo com água, porque eu bebo bastante água, minha garganta resseca muito. Ezequiel 37, verso 1. Queria convidar a igreja, aqueles que foram se encontrando, se colocar de pé, nós estamos meditando isso. Amém? Todos se encontraram? Aqueles que encontraram, digam amém. Amém. Tem alguém ainda procurando, diga assim, socorro. Alguém pode te socorrer. Mas como ninguém diz, eu creio que todos encontraram, então nos leiamos. Diz assim: a mão do Senhor veio sobre mim, e Ele me levou o Senhor em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Fez-me passar ao redor deles, e eis que eram muitíssimos sobre o campo, e sequíssimos sobre a madeira. E me disse: filho do homem, poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. E ele me disse então: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que eu farei entrar espírito em vós, e vivereis. E poreis tendões sobre vós, farei crescer sobre vós a carne, cobrindo-vos-ei de pele, e porei em vós espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei, pois, como me foi mandado, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e imediatamente uma comoção, e os ossos se ajuntaram, cada osso em seu lugar. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e a carne se estendeu, e a pele por cima deles, porém não havia neles espírito. Então me disse: profetiza ao espírito, profetiza, filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Deus: espírito vem dos quatro ventos, e sopra sobre estes mortos, e viverão. Assim que profetizei como me mandaram, entrou o espírito deles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem: nossos ossos estão secos e perdida nossa esperança, e estávamos cortados de todos. Portanto profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: eis que vou abrir vosso sepulcro, povo meu, e vos farei sair de vossa sepultura, e vos trarei a terra de Israel. Amém? Oramos. Pai, nesse momento, Pai, estaremos ministrando a Tua palavra, não de minha palavra, mas daquilo que o Senhor tem para cada coração. Senhor, é difícil falar, Senhor, quando se trata deste assunto, mas o Teu Espírito Santo está nesse lugar e pode completar a Tua obra, Pai. Por isso, Deus, esteja presente, fala no nosso coração, fala com a Tua igreja nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Podeis sentar. Irmãos, parece que eu vi alguém. Irmãos, falamos sobre família. Nós vemos o tema, que está lá em Josué, capítulo 24. Que fala sobre quando Josué fala para aquele povo fazer uma escolha, porque ele tinha certeza daquilo que ele e a sua família estavam para preservar. Ele está falando que eles poderiam escolher que tipo de Deus eles queriam, que se era o Deus dos vizinhos que estavam ao seu lado, que ali já havia como prática de adoração, porém ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele disse assim para aquele povo, dizendo assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor, a minha família é do Senhor. Mas quando eu
consagrada, separada para o Senhor. Nós temos vivido, irmãos, momentos onde nós temos um plenário, pessoas lutando para destruir aquilo que a igreja tem tentado construir. Nós temos visto pessoas hoje não dando mais crédito à família como homem, mulher, filhos, mas sim trazendo o terceiro sexo, fazendo uma desordem sobre o mundo e pessoas aceitando com facilidade aquilo que a mídia, as autoridades têm colocado à sua vista. Nós temos visto uma situação de família vivendo uma vida tão destruída como o povo de Israel estava vivendo numa época que muitos anos antes havia profeta profetizando que eles precisavam consertar aquela aliança que havia com Deus. Havia no tempo de Jeremias profeta falando, Jeremias profetizando que eles precisavam tomar um rumo, porque eles estavam à brecha a cair nas mãos babilônicas, cair nas mãos daquele povo que estava vivendo para levar eles a cativo. Mas eles não vão crer. Eles vão para um exílio, passa um tempo, e Deus, dentro daquele tempo de exílio, levanta um profeta chamado Ezequiel para tentar restaurar aquele povo. Aquele povo estava vivendo como estava aqui, a Bíblia dizendo: vai, logo cedo, irmãos, família, nessa sociedade nós estamos vivendo hoje, nós podemos ver grande família vivendo um vale grosso seco, uma família que não tem mais motivação nenhuma para se decidir e dizer: somos família. Nós temos uma nação hoje, vivendo hoje, uma miséria dentro do lar, onde nós temos uma luta constante contra o nosso inimigo. Nós temos hoje uma luta constante para preservar a nossa família, para tentarmos entendermos, para tentarmos viver a essência do Senhor dentro da família. E nós hoje estamos encontrando uma luta constante. E sabendo que essa luta não é contra carne nem sangue, mas é uma luta de pessoas influenciadas por inimigo para tentar destruir. Nós temos uma luta interna dentro da nossa família e pessoas tentando acabar com a família no meio da sociedade. E nós precisamos, como igreja, restaurar isso. Se eu perguntar para você, a sua família vai bem? Às vezes nós dizemos, vai bem, pela fé, porque não é fácil viver em família. Às vezes nós questionamos, e eu já questionei, por que é tão difícil viver uma família onde nós precisamos entender filhos precisam entender o seu papel, a família precisa um entender o outro, e como é difícil. E depois a Deus às vezes até nos conforta, e Ele disse assim: olha, porque tudo que é bom, o inimigo tenta destruir. A família é a melhor coisa que existe. A família foi aquilo que Deus como prioridade deu na sua criação do mundo. Mas nós, às vezes, vivemos essa luta constante. Às vezes, pessoas já desistiram de viver como família. Pais já abandonaram filhos. Esposas abandonaram. Já não estão mais lutando mais porque já não encontram força. E o que me chama a atenção nesse texto, que o Senhor, Ele fala ali várias vezes para Ezequiel, chamando ele de filho do homem, filho do homem. Inúmeras vezes chama dentro do texto de Ezequiel, chamando filho do homem. Em primeiras vezes ele diz assim: filho do homem, põe-te de pé, porque eu falarei contigo. Porque aquele povo estava vivendo o quê? Uma situação que o inimigo disse: esse povo é o povo da casa de Israel. Está vivendo um vale, onde eles olham para eles mesmos e dizem assim: aqui existe ossos secos espalhados, não existe esperança. Onde tem ossos, diz, não há esperança. Mas o Senhor, Ele leva ao profeta a profetizar.
Porque só uma profecia proliferada da sua boca pode mudar o rumo da sua vida. Só você entendendo de que você, pela fé, lançando essa palavra, você pode mudar o rumo da sua vida. Eu não sei qual é o rumo que você tem levado, não sei qual é a vida que a sua família tem enfrentado, eu não sei o problema que você tem passado. E todos têm problema, todos têm momento de paz, mas nós temos problemas. Mas muitas pessoas não têm valorizado a família a ponto de dizer assim: eu tenho que lutar pela minha família, eu tenho que profetizar que a minha família vai ser uma bênção nas mãos do Senhor. Eu tenho que profetizar, dizer: osso seco. E ali você começa a profetizar que carne vai se juntar, o Espírito do Senhor vai se apoderar nessa situação. Irmãos, às vezes você está vivendo uma vida em crise, porque você não consegue entender os planos que o inimigo tem investido para acabar com a família. Hoje nós temos uma guerra não só dentro da nossa casa, dentro da família. E eu não estou falando de família onde você tem seus pais distantes. Eu estou falando dentro do seu lar. Viver dentro de família não é fácil, ainda mais quando você encontra uma resistência de gente de fora, trazendo informação que você pode viver sozinho, não deu certo, se separa. Se os pais não convivem bem com os filhos, um vão para um lado, outro vão para o outro. E a mídia tem ensinado hoje: pais abandonar os filhos, filhos sair de casa para morar sozinho, e acha que aquilo ali é bom, e tem quebrado a cara. Pessoas às vezes têm se sacrificado em sair para um objetivo que é diferente. Outro disse: eu quero ter a minha independência. Só que a sua independência não acontece desta forma. Deus prepara um homem para quando ele precisa sair de casa, e uma mulher. E não é desta forma que muitas pessoas têm entendido e interpretado de uma forma tão errada. Porque é como se tivesse, segundo Ezequiel, um vale de ossos secos. Vocês não conseguem entender, não conseguem relevar, não conseguimos ter esperança de que algo pode mudar em nossas vidas. Às vezes nós vemos pessoas entrando em desespero porque não tem encontrado solução. Hoje você encontra pessoas entrando num mundo tão moderno e chegando a certas conclusões que não vai levar a lugar nenhum. Não deu certo, mas podemos separar, nós podemos cuidar, formar família diferente, porque Deus nos dá essa liberdade, porque não conhece a palavra do Senhor, não entende, está vivendo um vale de ossos secos. Irmãos, restaurar a família é muito pior do que construir uma família. Restaurar a família é muito pior do que você que está pensando em construir uma família, ou você que tem uma família construída, está passando por um momento de crise, momentos de luta, momentos que isso aí dentro da nossa meio de vida, cotidiano, é difícil. Mas restaurar uma família destruída, restaurar uma família que você já não tem mais esperança, restaurar uma família que você não vê mais solução, como está um vale de osso seco dentro da sua casa. Você já não tem mais filho como filho, o pai não vê mais o filho como deveria ver, o filho já não tem mais o pai como seu pai, mãe como mãe. Uma vida em total destroço. Você ouve casos de pais que tentam até matar a família, filhos ameaçando os pais. Eu ouvi casos há uns 15 dias atrás de um cara que estava preso porque ele matou o seu pai, porque ele viu o seu pai discutindo, brigando com a sua mãe. Ele entrou, esfaqueou o seu pai e ele foi preso. O seu pai está morto. E o filho menor precisou passar por vários tipos de tratamento psicológico, porque ele vivenciou tudo aquilo, presenciou toda aquela cena. Imagine o estado que essa família está vivendo hoje. O pai que foi morto pelo filho, o
o filho assassino do pai. E um filho que vê tudo isso e hoje vê o seu irmão como um monstro. Como restaurar uma família que tenha essa semelhança? Como restaurar uma família que viveu casos semelhantes? Como você, que às vezes por outros meios, não por esse, restaurar a sua família? Às vezes nós vivemos numa sociedade, como eu já disse, que tem levado nós a descrer de muita coisa, onde hoje o confronto é muito grande. Quando hoje é difícil você lutar, nós vemos igreja com grande estrutura, outros até com menos, mas igreja com muita estrutura quando se trata da área familiar. E nisso envolve casados, pessoas separadas para algo específico nessa área de casais, família. Mas eu quero te dizer que por mais as igrejas investem, nós ainda saímos perdendo para a sociedade, onde as pessoas investem pesado, destruindo o lar. Hoje, fazer eu e minha casa serviremos ao Senhor não é fácil, porque hoje o filho, ainda adolescente, acha que já é dono de si. Um filho hoje com 15, 16 anos, ele já quer a sua independência, e ele não está preparado para isso. Ele não sabe respeitar os pais, porque sabe que tem uma autoridade maior sobre a sua vida. Ele não sabe entender. Os pais não estão conseguindo hoje se relacionar com os filhos, porque hoje a sociedade tem investido pesado. E o pai, a mãe, quanto mais ele luta pela sua família, ele daí encontra várias resistências, porque hoje a mídia tem tido recurso muito maior do que nós para tratar desse assunto. Irmãos, eu não sei como está esta igreja, eu não sei como você individualmente tem vivido dentro da sua família. Eu não sei você como família, que às vezes você está aqui com toda a sua família dentro da igreja. Você diz assim: mas a minha família não tem jeito, a minha família é difícil lidar com meu filho, é difícil lidar com minha mulher, é difícil lidar com meu marido. Eu não estou dizendo para você que existe facilidade, existe um jeito de lutar, viver, procurar compreender uns aos outros e tentar pela fé profetizar, porque você tem autoridade, que é a palavra que Deus te deu. A Bíblia diz que a nossa boca tem o poder de profetizar as palavras se concluir, porque nós cremos em Deus. Hoje existe igreja que não acredita mais na profecia, mas eu quero te dizer que você pode profetizar: a minha igreja, a minha família, o meu filho, ele vai ser a bênção do Senhor. Eu vou lutar, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar a palavra, mas eu vou profetizar, eu vou lutar até o fim, porque só não há mais esperança contra a morte. E nem assim como estava o povo de Israel. A Bíblia diz que o povo de Israel estava num jeito que não tinha mais solução, não acreditava em nada, longe da sua terra, longe da sua casa. Às vezes você está longe de tudo isso, porque a sua família está destruída. Às vezes você está longe de tudo isso, porque você não consegue viver dentro de casa, mas aquela paz que precisavam ter. Mas o maior de que isso é você superar todas as diversidades que existem. Eu queria que você entendesse o propósito de Deus. Eu poderia trazer aqui muitas bênçãos sobre família, ministrar para a família as bênçãos do Senhor. Mas antes de eu decretar para você, amanhã nós temos oportunidade para isso. Eu queria dizer para você que para antes entrar a paz do Senhor, entrar a glória do Senhor,
precisamos fazer uma varredura dentro da nossa família. Entender que o que está errado precisa ser substituído pela paz do Senhor, pelo Espírito Santo do Senhor. Não adianta eu dizer para você, a sua família vai ser a bênção do Senhor, mas se você não entender, eu preciso mudar o meu comportamento, eu preciso mudar a minha reação diante da adversidade. Eu preciso entender que a minha família está na situação que está, e eu preciso mudar a situação que está vivendo. E só eu posso fazer isso. Só eu posso determinar como eu quero que a minha família seja. Começando por mudança. Começando para dizer, eu preciso profetizar, minha família não está bem. Restaurar a família de meio de uns ossos secos, que quer dizer, não havendo mais esperança, é só por um milagre do Senhor. Mas o milagre do Senhor só entra na minha casa, como a própria canção diz, entra na minha casa, entra na minha vida, é quando nós abrimos toda essa porta ao Senhor. É entendermos que a minha vida está ruim, e eu preciso deixar o Senhor entrar na minha vida. Mas para o Senhor entrar na minha vida, eu preciso abrir mão de princípios. Eu não posso dar crédito em tudo que eu ouço, porque nós estamos vivendo uma sociedade corrupta. Nós estamos vivendo uma sociedade que está cada vez mais difícil de viver sobre ela, porque a Bíblia diz, o mundo já é maligno, e a Bíblia vai se cumprir. Nós estamos vivendo isso e ela vai se cumprir muito mais, onde a igreja não vai ter mais solução no meio da sociedade, ela vai ter que viver em Cristo. O arrebatamento para tirar o povo dessas aflições. Precisamos entender os propósitos. Precisamos entender que viver sem Jesus é difícil. Principalmente uma família que precisa colocar o seu filho na escola e lá ele vai ter ensinamento que muitas vezes não é princípios que você tem trazido para dentro da sua casa. Você vai trazer o seu filho numa sociedade e onde você entende que você tem que ter uma influência muito maior dentro da sua casa. Hoje eu estava vendo minha filha mostrando algo tenebroso na internet, onde um documentário, um jornalista estava falando um assunto onde as pessoas lá fazendo uma espécie de ritual, que é muito usado na mesa redonda, onde as pessoas ali falam o nome de um troço e invocam demônios, e ali começa a ter esse tipo de resposta, e as crianças